Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer a história que inspirou o filme da Barbie e o Quebra-Nozes, falando tanto sobre o conto quanto sobre o balé. Então, vamos pro vídeo. Você conhece a verdadeira história por trás de Barbie e o Quebra-Nozes? O conto O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos foi escrito em 1816 pelo autor alemão E.T.A. Hoffmann e influenciou significativamente a literatura e as artes, especialmente o movimento romântico e o realismo fantástico. A história começa na véspera de Natal, na casa da família Staubel, e os filhos do casal, Marie ou Clara, Masha, ao longo do tempo o nome mudou muitas vezes, e o seu irmão Fritz estão ansiosos pelos presentes e recebem brinquedos e doces. Mas aqui quem dá a Marie o quebra-nozes é Drosselmeyer, seu padrinho, e de cara Marie se apega ao quebra-nozes. Durante a noite, depois que todos foram dormir, Marie volta para ver o quebra-nozes e se assusta ao perceber que ele está cercado por camundongos. De repente, ela vê o quebra-nozes ganhando vida e, junto com outros brinquedos da casa, prepara-se para lutar contra o rei dos camundongos e seu exército. Ela tenta ajudar o quebra-nozes durante a batalha, mas ele acaba se machucando e desmaia. E aí, quando acorda, ninguém acredita na história que ela conta sobre a batalha, mas Drosselmeyer parece saber de algo. Mais tarde, ele conta a Marie a história sobre a origem do quebra-nozes e ele revela que o quebra-nozes não é um simples brinquedo, e sim um jovem príncipe que foi amaldiçoado pela Madame Mouse, ou Senhora dos Camundongos. Essa maldição foi uma vingança, pois o jovem príncipe quebrou a magia da Madame Mouse. No conto de Drosselmeyer, o príncipe foi enfeitiçado quando ainda era uma criança. Por isso, apenas a bravura e o amor verdadeiro de uma criança poderiam quebrar o feitiço e restaurá-lo à sua forma humana. Enquanto Marie dormia, o rei dos camundongos aparece novamente. Dessa vez, ele ameaça a vida do quebra-nozes e exige que Marie lhe entregue doces e brinquedos como tributo. Marie, apavorada, atende às exigências dele. Eventualmente, Marie tem a coragem de enfrentar o rei dos camundongos novamente, ajudando o quebra-nozes a derrotá-lo em uma batalha final. Com a vitória, o feitiço é quebrado e o quebra-nozes retoma sua forma de príncipe. Após a batalha, o príncipe quebra-nozes leva Marie em uma viagem ao Reino das Maravilhas, um mundo encantado cheio de doces e brinquedos. Lá, Marie é tratada como uma princesa e é recebida com grande celebração, como a heroína que ajudou a libertar o príncipe. No fim do conto, Marie acorda do que parece ter sido um sonho, mas a história termina com uma reviravolta ambígua. O padrinho Drosselmeyer reaparece e revela que o príncipe quebra-nozes deseja pedir a mão de Marie em casamento. Em algumas versões do conto, Marie aceita e juntos eles partem para o Reino das Maravilhas. Agora, partindo para a análise teórica, a obra é rica em simbolismos, deixando a possibilidade de uma metáfora para a transição de Marie da infância para a adolescência, onde ela começa a encarar os mistérios e a complexidade da vida adulta. A história alterna entre o mundo real e o mundo fantástico de Marie, e o leitor nunca tem certeza sobre o que é imaginação e o que é real. Essa dualidade é um tema recorrente nas obras de Hoffmann e ele explora os limites entre a realidade objetiva e a subjetividade da mente humana. Então, o conto explora a inocência de Marie e seu confronto com o medo e o mistério. A viagem ao Reino das Maravilhas e a luta contra o Rei dos Camundongos simbolizam os desafios e as transformações que Marie experimenta ao amadurecer. Além disso, Marie é a única que enxerga o verdadeiro eu do quebra-nozes, refletindo a ideia de que o amor verdadeiro é aquele que vê além das aparências. Agora, vamos falar sobre a história do quebra-nozes em si. O utensílio surgiu no século XVII na região da Saxônia, na Alemanha, em uma época que a extração de metais da região entrou em decadência, e as nozes eram muito comuns e baratas na região e, com isso, muito consumidas. Os martelos e bigornas eram usados para abri-las, mas como os metais em decadência, já não era possível criar esses objetos, e a única matéria-prima que sobrou foi a madeira. E aí, nesse contexto, alguns sites e artigos relatam que houve uma competição entre os artesãos para saber quem conseguiria construir algo que realmente pudesse ser vendido com a madeira. Havia muitos artesãos e entre eles havia um homem que tinha muita facilidade e habilidade para confeccionar os objetos.
Segundo o mito popular, os quebra-nozes foram criados por um fabricante de brinquedos de uma vila que construiu um soldadinho que quebrava nozes com os dentes a pedido de um rico fazendeiro para facilitar essa tarefa. O objeto fez tanto sucesso que foi passando de geração para geração e tornou-se popular na Alemanha e, posteriormente, essas figuras foram consideradas amuletos de sorte e proteção. Ok, agora que sabemos a história por trás do objeto em si, vou aprofundar mais sobre a história que Drosselmeyer contou a Marie sobre a origem do quebra-nozes, já que eu simplifiquei muita coisa do conto para não ficar gigante. Como eu mencionei, o Drosselmeyer revela que o quebra-nozes era originalmente um belo e bondoso príncipe. Ele vivia em um reino onde o rei e a rainha viviam uma vida feliz até que ocorreu uma infestação de camundongos liderados pela rainha dos camundongos, a Madame Mouse. Os camundongos começaram a destruir o castelo, comendo a comida do rei e perturbando a paz do reino. Em resposta, o rei ordenou que o relojoeiro da corte, Drosselmeyer, e o astrólogo real criassem uma armadilha mágica para acabar com os camundongos. A armadilha foi um sucesso e matou 7 dos filhos da Madame Mouse. E aí ela jurou vingança. Quando a rainha deu à luz a uma filha, a princesa Pilipate, a Madame lançou um feitiço sobre ela. Nessa, a princesa, que era incrivelmente bonita, foi transformada em uma criatura grotesca. Drosselmeyer e o astrólogo real foram convocados pelo rei para reverter o feitiço. Após muito estudo, os dois descobriram que a única maneira de quebrar o feitiço era fazer a princesa comer uma noz extremamente rara que deveria ser quebrada por um jovem que nunca tivesse usado botas e precisaria entregar a noz à princesa com os olhos fechados e dar 7 passos para trás sem tropeçar. É meio específico isso, né? O rei ordenou uma busca pelo mundo inteiro para encontrar a noz e o jovem capaz de realizar o ritual. Depois de muitos anos, a noz foi encontrada na posse de um rico comerciante. Já o jovem escolhido para quebrá-la e realizar o ritual foi o sobrinho de Drosselmeyer. O ritual foi um sucesso. A princesa Pilipate voltou ao normal, mas, como eu mencionei, a Madame Mouse, em um ato de vingança, lançou um feitiço sobre o jovem, transformando-o num boneco. O rei, insensível ao sacrifício, o expulsou do castelo. Assim, ele passou a viver como um quebra-nozes destinado a servir como brinquedo para crianças. No entanto, foi profetizado que ele só poderia quebrar o feitiço se derrotasse o rei dos camundongos e conquistasse o amor incondicional de alguém, apesar de sua aparência. Essa história dentro da história adiciona profundidade ao conto, sendo um exemplo brilhante do uso de simbolismos e dualidade por E.T.I. Hoffmann. E além disso, a história em si tem vários elementos com significados. Por exemplo, é relatado que o rei rata tem 7 cabeças, e esse é um número que ele aparece outras vezes na narrativa, além do paralelo, porque assim como eu mencionei na história do objeto em si, na história do E.T.I. Hoffmann, o Drosselmeyer, ele é meio que um mago, assim, né? Uma figura meio mágica, e ele trabalha com brinquedos também. E falando em simbolismos por trás, o objeto quebra-nozes representa força, proteção e perseverança, já que quebra as cascas duras das nozes para revelar o interior. Na história, ele é descrito como um boneco frágil e não muito atraente, mas com papel heróico. E ele foi amaldiçoado pelo rei, mas mantém a sua essência de coragem e bondade. A história do balé O Quebra-Nozes é um clássico do repertório de dança, então bora conhecer. Após o conto do E.T.I. Hoffmann, o escritor francês Alexandre Dumas adaptou a história, deixando mais suave e alegre. E essa foi a versão que inspirou o balé que conhecemos. A primeira produção do balé ocorreu em 1892 no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. Quanto à coreografia, foi responsabilidade de Marius Petipa e ele realmente tinha intenção de coreografar todo o balé, mas adoeceu. Então seu assistente, Lev Vanov, continuou o trabalho e, restringido pelas anotações detalhadas de Petipa sobre o enredo, mas teve a liberdade de expressar sua genialidade na coreografia dos Flocos de Neve e no Grand Pas de Deux. Já as músicas foram responsabilidade de Tchaikovsky, mas infelizmente ele nunca soube do sucesso que esse balé faria, pois foi o último que ele compôs. No momento em que ele estava compondo o balé, ele estava em depressão profunda e acabou falecendo menos de um ano depois de ter escrito as músicas. Os críticos não tinham visto a obra com bons olhos, eles até tinham gostado do primeiro ato, mas não do segundo, falando que ele estava inconvincente e que faltava drama à história.
O balé se tornou uma grande febre mesmo após a versão de 1954 de Balanchine para o New York City Ballet e após ter sido televisionado em 1957 e 1958. Depois disso, especialmente nos EUA, se tornou quase obrigatório apresentar o quebra-nozes na época do Natal. Assim, é uma das versões mais conhecidas. O Giorgio Balanchine é um dos coreógrafos mais influentes do século XX e, em sua obra, ele preservou a essência do original, mas fez algumas adaptações. O original ele é composto por 2 atos. No primeiro, basicamente, segue a estrutura inicial do livro do E.T. Então, a história começa na casa da família Staubel, onde uma festa de Natal está acontecendo. Clara e Fritz aguardam ansiosamente a chegada do padrinho Drosselmeyer, que chega com os presentes, assim Clara ganha o quebra-nozes. A festa termina, todos vão dormir, Clara volta à sala para ver o quebra-nozes e adormece. Dando meia-noite, os brinquedos ganham vida e surge o Rei Rato e seu exército e começa sua batalha. Clara intervém jogando seu sapato e eles vencem. E aí tá a grande diferença do filme da Barbie. Ao vencer o quebra-nozes, ele já se transforma em um príncipe e leva Clara para uma jornada. Eles são transportados para o reino da neve, onde são recebidos pelo rei e pela rainha da neve. Lá, um paredão e a dança dos fogos de neve celebra a chegada do casal. Essa cena é famosa na versão do Balanchine pela sua beleza e pela complexa coreografia do Snowflake Waltz, onde o palco é magicamente coberto por neve caindo. No segundo ato, Clara e o príncipe chegam ao reino dos doces, governado pela fada açucarada, e eles são recebidos com uma celebração, onde danças são realizadas para homenagear Clara. Cada dança representa uma comida e cultura de diferentes partes do mundo, como o chá, da dança chinesa, o capé, da dança árabe, o chocolate, da dança espanhola e a dança russa. Uma das peças centrais do segundo ato é a Valsa das Flores, em que flores e folhagens encantadas parecem dançar ao redor deles. Essa cena é uma das favoritas do público e é um dos momentos mais complexos em termos de coreografia. No final, Clara retorna ao mundo real, acordando do sonho com o coração cheio de magia, pois o encantamento do sonho continua com ela. Na versão de Balanchine, o paredão entre a fada açucarada e seu cavaleiro é uma cena bem marcante, e essa coreografia exige habilidades técnicas e expressivas dos dançarinos. O Balanchine ele trouxe um toque pessoal, incorporando detalhes que refletiam tanto sua visão artística quanto suas experiências. Sua versão introduziu inovações significativas, especialmente no uso do elenco infantil. Ele acreditava que crianças reais interpretando os papéis de Clara e Fritz trariam mais fidelidade. Além disso, a atenção que ele deu a detalhes cênicos, como o crescimento da árvore, do quebra-nozes e a neve caindo, foi um diferencial, junto à inclusão de elementos adicionais, como o quebra-nozes gigante, o cavaleiro açucarada e os anjos que acompanham Clara ao redor dos doces. Balanchine também dá maior destaque às coreografias de grupo, especialmente a Valsa das Flores e o solo da fada açucarada. Em sua versão, Clara e o príncipe se despedem do reino dos doces e retornam ao mundo real, deixando o final mais ambíguo ao não enfatizar que Clara acorda de um sonho. Falando da relação com o filme da Barbie, na minha cabeça faria muito sentido a Kelly ser a Clara e a Barbie ser a fada açucarada, que aí faria um paralelo direto em que Kelly enfrentaria toda essa jornada de coragem e ainda manteria a essência do balé, tendo as duas personagens separadas. Mas eu entendo aqui como o objetivo era vender as bonecas, é muito mais atrativo para crianças ter um filme em que a Barbie é a protagonista. Mas dá para perceber como o filme ele traz uma balança de elementos da história e dos dois balés, além de tomar decisões para melhorar a adaptação da história, como prolongar o clímax e deixar a batalha decisiva para o final. Gostaram de saber? Cara, eu amo essas curiosidades. E se você também gosta, curte, comenta e compartilha, porque o canal é novo e eu realmente preciso desse feedback para continuar trazendo conteúdos desse tipo. É isso e beijos!